O Ítalo Shimada, Cruzeiro vai ter Matheus Cunha só em 2026? Como ficou? Bora lá, boa pergunta. Inicialmente, quando o Cruzeiro se acerta com o Matheus Cunha, ele assina um pré-contrato com o Cruzeiro, o contrato do Matheus com o Flamengo se encerra em dezembro desse ano, beleza? A partir de julho ele já poderia assinar um pré-contrato, foi o que ele fez. Então, está certo que o Matheus Cunha chega sem custos ao Cruzeiro a partir de 1º de janeiro. Fala algo do Cruzeiro, pelo amor de Deus, pede o Breno Matos. Brenão, vamos lá. Cara, um momento bem legal do Sub-20 do Cruzeiro. A gente está batendo muito na tecla sobre a boa fase do time principal, que é líder do campeonato ao lado do Flamengo, reais chances de passar pelo CRB, mesmo tendo empatado em casa, mas o Sub-20 também vive um momento tão legal quanto 5 jogadores convocados para a seleção Sub-20 para os 2 últimos amistosos antes da Copa do Mundo ou do Mundial da categoria. O Cruzeiro tem a melhor campanha do Campeonato Mineiro Sub-20, também está classificado para as semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-20 depois de eliminar o Flamengo no Rio de Janeiro. Confronto agora contra o Palmeiras, jogo bem pesado e difícil, talvez daí saia o campeão do Brasileiro Sub-20 de 2020. O João Paulo da Silva. Boa noite, Nicola. O Cruzeiro vai contratar quem? João? José Paulo. José, o Cruzeiro não vai evitar ao máximo comentários sobre atletas, porque a percepção que se tem é de que toda vez que vaza um nome, esse nome acabam aparecendo em outros clubes e o negócio só dificulta. O que o Cruzeiro garante é que pelo menos 2 atacantes serão contratados até o dia 2 de setembro, quando a janela de inscrições se encerra no futebol brasileiro. A gente tem pouco menos de um mês até o fim da janela, e o Pelaipe, o Pedro Júnior e até o Pedro Lourenço estão no mercado em busca desses atacantes, tá bom? Vamos lá, a pergunta é do Ítalo Shimada. Gabriel Peck no Cruzeiro, abraços para Patrocínio Minas Gerais. Deixa eu mandar uma mensagem para Carlos Leite. Perguntei agora por Carlos Leite se alguém do Cruzeiro procurou ele para falar sobre o Peck. A resposta foi não, tá? Então, não dá para dizer que exista negociação entre Cruzeiro e Gabriel Peck, senão certamente o Carlos Leite estaria sabendo. A Mônica Poliana, boa noite, o Cruzeiro vai fazer o campo dele, Araxá, Minas Gerais. Mônica, essa pergunta já foi feita para o próprio presidente, para o dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, que sempre se mostrou contrário. Ele entende que o Mineirão é o estádio do Cruzeiro e eu consigo concordar. Acho que existem outras prioridades no momento, enfim. Talvez mais para frente, mas, enfim. Mais um cria convocado, hein? O filho do Fagner, o Henrique Lemos, volante, convocado pela segunda vez para a Seleção Brasileira Sub-15. Na Seleção Brasileira Sub-17, o Cruzeiro fez um importante movimento, pediu a liberação, a dispensa do Cauã Prates. Aliás, nem dispensa, né? Para ele não ir para se apresentar à Seleção Sub-17, porque o Cauã Prates hoje é o reserva imediato do Kaique. Vem trabalhando aí de forma intensa no profissional, então iria perder o atleta aqui na toca por causa de amistosos da Seleção Sub-17. O Cruzeiro foi e fez esse pedido de dispensa, então, para não se apresentar. O lateral Cauã Prates, que na Seleção Brasileira Sub-17 atua como zagueiro. Nesta quarta-feira, 4h30 da tarde, Nova Lima, tem jogo do Cruzeiro, Copa do Brasil Feminina, e o Cruzeiro buscando a vaga diante do Corinthians. É a terceira fase da Copa do Brasil e o Cruzeiro terá até um parceiro comercial de uma marca, que é Neutrox, nesse jogo. E fechando aí um acordo, novo patrocínio com o Cruzeiro até dezembro de 2026. Então, é um novo patrocinador aí para a categoria feminina do Cruzeiro e toda a sorte do mundo aí para o time feminino neste duelo importantíssimo. É jogo grande, hein? Contra a equipe do Corinthians. Cruzeiro buscando, quem sabe, um inédito título de Copa do Brasil. O Cruzeiro tem jogo no domingo no Mineirão e claro que o foco é a Copa do Brasil, mas é que no domingo teremos aí mais de 55 mil torcedores, hein? Eu tô apostando aí em público beirando 60 mil. A previsão de público até trabalha com 59 mil, porque tem torcida do Santos e tem divisão ali, né, entre as torcidas,
mas é que já passamos dos 50 mil ingressos vendidos, uma venda muito positiva, e estamos ainda na terça-feira, hein? Torcedor do Cruzeiro vai dar o show mais uma vez, e que seja um grande duelo diante do Santos, mas não tem como falar disso sem antes pensar em Copa do Brasil. Quinta-feira estaremos lá, equipe completa, diretamente do estádio Rei Pelé, para CRB e Cruzeiro. A bola rola às 9 horas da noite, vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O Cruzeiro se reapresentou hoje e com todo mundo à disposição, aí exceção ao Fagner, que segue fazendo o tratamento intensivo para voltar dentro daquele período de 4 semanas. E a tendência, claro, é de escalar força máxima. O Cruzeiro precisa buscar esta vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Então, o técnico Leonardo Jardim vai definir o time nesta quarta-feira. Não tiver aí nenhum problema de um desgaste maior, a tendência é do Cruzeiro com o que tem de melhor. Então, vamos acompanhar esta última atividade. Inclusive, o treino será aberto para a imprensa. Estaremos à tarde na Toca da Raposa 2 para registrar todos os passos do Cruzeiro nesta última atividade. O time segue à noite de voo fretado para Maceió, a partir de então, na quinta-feira, hein, no estádio Rei Pelé, onde o Cruzeiro tem um retrospecto recente legal e precisa de uma vitória simples para buscar esta vaga sem depender das penalidades. E do outro lado também, claro, terá um time do CRB dando a vida. Então, por isso, a ideia, repito, é escalar o que tem de melhor o técnico Leonardo Jardim para não correr nenhum risco e confirmar o favoritismo que existia antes quando o sorteio definiu Cruzeiro e CRB nas oitavas de final. Sobre mercado, a informação ela se mantém em relação aos últimos dias. Diretoria trabalhando, querendo aí encontrar essa peça, né? Ou essas peças, o foco no ataque, para que o Leonardo Jardim ganhe novas opções aí, pensando na sequência da temporada. Nenhum nome surgindo, o pessoal trabalhando ali com muito sigilo, mas a expectativa é, claro, de que o Cruzeiro possa realmente efetivar alguma contratação o mais rápido possível, até porque tá todo mundo na ansiedade máxima, né? Vocês ficam aí perguntando, eu fico aqui apurando, toda a nossa equipe, e é aquela luta para tentar chegar em informação concreta sobre quem o Cruzeiro pode buscar nesta janela. Tá falado, pessoal? Fala aí, Raul Soares. Olha só, vamos falar então desse duelo contra o CRB. Você já rolou, eu vou dominar aqui para a gente fazer então, a gente começar o pacotão de notícias. Olha só, duelo na quinta-feira, 9 horas da noite, estádio Rei Pelé, jogo fora de casa. E aí o Cruzeiro, tem um levantamento que você trouxe no itatiaesporte.com.br na manhã de hoje, falando que o Cruzeiro é aquele visitante indigesto. Ninguém quer receber o Cruzeiro. Por quê? Porque o Cruzeiro não perde há 8 jogos, Lucas. Exatamente. Nesse período foram 3 empates e 5 vitórias, jogos tanto por Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana. O time do Cruzeiro que, com o Leonardo Jardim, criou essa forma de jogar bem definida e é um estilo de jogo que se adapta muito bem jogando, né, fora de casa. E claro que fica mais fácil ainda, fica mais tranquilo ainda quando tem o apoio da torcida, como foi, você esteve no Rio de Janeiro, pode falar bem, o apoio da torcida, como foi lá no Newton Santos, a torcida do Cruzeiro que não é a primeira vez que lota o setor visitante, já é uma rotina, mas fez muito barulho lá e comandou a festa. Olha só, esse duelo contra a equipe do CRB tem um ponto importante. Muita gente menospreza o adversário. Sim. E não pode ser feito isso, porque o CRB está na segunda divisão, está na Série B, mas merece respeito jogando dentro de casa. É um gramado diferente. Sabemos que em condições adversas, clubes são eliminados, então o Cruzeiro... E o que a gente sabe lá de dentro, né, Lucas? Que a gente está vivenciando esse dia a dia, tem muito respeito pelo CRB, né? Exatamente. E a gente, desde o sorteio, antes mesmo do primeiro jogo da Copa do Brasil, aqui na Itatiaia, já fazendo matérias, alertando e falando sobre as qualidades do CRB,
Como o goleiro Matheus Albino, que no primeiro jogo mostrou porque é um ótimo goleiro e já tinha essa fama, né? Porque na última fase o CRB eliminou o Santos do Neymar, com o Matheus Albino brilhando nos 2 jogos e pegando o pênalti decisivo. Então, não só ele, mas como alguns outros bons valores do time do CRB. E tem o professor Eduardo Barroca, que é um bom treinador, é um treinador capacitado. E você falou da força do CRB dentro de casa, num gramado peculiar, num estádio peculiar. Os números mostram isso. Esse ano foram 20 jogos, né, do CRB dentro de seus domínios, com 11 vitórias, 4 derrotas e 5 empates. Então, um time que tem força lá. O Cruzeiro tem que respeitar, tem que chegar firme e não achando que está decidido porque é um time melhor tecnicamente, nada disso. Eu concordo e a gente que está nessa daí do futebol, sabemos que muita coisa acontece, né? Um descuido, um vacilo, alguma coisa que atrapalhe, leva um time ao insucesso. Então, encarar com seriedade para buscar essa vaga nas quartas de final. Essa é a ideia. A Copa do Brasil dá dinheiro, dá vaga na Libertadores, dá. O Cruzeiro é o rei de Copas, então é fazer valer tudo isso para buscar essa classificação. Em relação ao time, o que dá para destacar também é que a equipe não fez nenhum trabalho hoje, né, diferenciado. Foi um trabalho muito mais regenerativo, ativação, recuperação. O trabalho único desta quarta define a equipe que vai a campo. E aí, é aquela coisa que eu falei também nos programas, não sei se você concorda, a parte física vai definir. Sim. Ah, mas o Cruzeiro não pode poupar ninguém, porque vai definir em relação ao jogo do Botafogo. Se alguém que correu muito tiver propenso a uma lesão ou cansado, sai. O William vai para o sacrifício, né? O William vai para o sacrifício, por conta do... ele até falou da dor que ele vem sentindo, da dividida que ele teve com o Kahneman, que saiu do quadril e foi para a coxa. Por isso que ele ficou de fora de 2 jogos do Cruzeiro. Ele está sem o substituto, o Fagner, né? Inclusive uma matéria que fizemos juntos. O Cruzeiro não está à procura de lateral, porque sabe que o prazo de recuperação do Fagner não é tão longo assim, não é tão extenso assim. E o William joga, né? Não tem outro substituto. Agora, em outras peças, se o jogador correu muito, eu acho que há a possibilidade de mexer. E é melhor você ter alguém que talvez num primeiro momento seja reserva mais 100% do que um titular meia boca. Exatamente. Né? Porque eu acho que a questão hoje em dia é muito intenso. É muito intenso. Ah, mas o Cruzeiro tem um time titular. Tem um time titular. Mas se alguém tiver ali cansado e depois pode entrar mais no decorrer da partida, com o jogo acontecendo, rolando, pode ser uma situação. Ou se não, entra com o time lá de cara mesmo de uma vez. Você responde aí, ó. O que você acha? Entra contigo o time logo de cara ou dá uma segurada na turma e entra no decorrer da partida? Até porque o Mister tem a chance, se quiser, de repetir o time que venceu o Botafogo, né? Exatamente. Ninguém suspenso, nenhum desfalque. O desfalque é o Fagner, que tá machucado. O Cruzeiro, na verdade, tem 3 desfalques, jogadores reservas, que são os jovens do Sub-20. O Otávio, o Kenji e o Murilo Hickman, que costumam aparecer na lista de relacionados, estão com a seleção Sub-20 para amistosos contra o Paraguai e não vão para esse jogo. Mas eles não são considerados titulares, então não são desfalques da primeira prateleira nesse momento. Aí deve surgir uma oportunidade para o Japa viajar, pode surgir talvez uma oportunidade para o Rodriguinho viajar, o Rodriguinho que até uma entrevista muito sincera do Mister falando que poderia deixar o Cruzeiro para buscar mais bagagem mesmo, mais minutagem, que é importante um jogador... Ele falou que é importante o jogador dessa idade atuar. E é verdade. E ele até citou o exemplo do Ricardo Carvalho, que quem acompanha futebol europeu vai saber, jogador de Porto, de Chelsea, de Real Madrid, multicampeão, que o Jardim disse, antes dele se firmar no Porto, ele rodou por empréstimo lá em Portugal para pegar a cancha mesmo. Eu concordo. É uma situação que pode acontecer. Outra coisa para a gente fechar, o Cauã Prats, ele foi dispensado da seleção brasileira, né, foi retirado da lista, acho que essa palavra dispensado é meio forte, né? Foi retirado, liberado, por conta de um pedido do Cruzeiro, hoje o imediato do Kaique, Sim. E aí teriam amistosos contra a seleção da Costa Rica, em Santa Catarina. O Cruzeiro teve esse pedido aceito pela CBF. Exato, e tem matéria disso no itatiaesporte.com.br explicando por que o Cruzeiro fez esse pedido à CBF. Acho que reforça muito a importância e a valorização que o Cauã tem perante ao Mister, né? O cara que gosta muito dele. Também acho. Meio que xodó do Leonardo Jardim, já deixou claro isso em várias entrevistas. E hoje, mesmo com 16 anos, todo mundo confia nele, a torcida confia, porque sabe se o Kaique não puder jogar, o
O Cauã vai muito bem, como Você foi vê? contra o Fluminense. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.